dia, bom dia, bom dia. Com alegria e vitória. O que caiu? Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindas. Bom dia, Marília, Elisângela, Suelita. Muito gostei de Suelita. Bom dia, Denise. Bom dia com alegria, vitória, vida, fôlego, disposição, perseverança. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Cirlei Lopes. Sejam bem-vindas. Eu tive uma colega quando eu era criança, amiga de infância, chamava Cirlei, lá no Pará. Bom dia, Lu! Seja bem-vinda. Que maravilha. Meu povo, já convida aí o máximo de pessoas que você conhece para a gente iniciar a nossa live. Bom dia com alegria, vitória, vida, fôlego, disposição, perseverança, domínio próprio, uma paz que excede todo entendimento, coragem, disposição, e que nesse dia verdadeiramente você possa adentrar num novo nível de consciência e, claro, Deus possa conduzir, guiar, direcionar. Queridos, ontem eu recebi uma chuva, de mensagens de pessoas que não queriam viver mais, pessoas que tinham desistido de viver e que nesses dias que, de alguma maneira, Cristocidência chegou nesse perfil aqui e tem feito parte das lives, fez parte lá do Jornada da Vida Extraordinária que eu fiz, gratuito. E por fim, Deus está ministrando ao coração das pessoas, trazendo restauração, e como isso é precioso, eu costumo dizer para vocês que Deus já fez tudo. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos prosperou, Ele já fez tudo. A grande questão não é o problema no céu, O problema é aqui, é em nós. E não é externo, a maioria das vezes é interno, tá? Então, assim, a maioria dos nossos problemas estão internamente. São as nossas crenças, são bloqueios emocionais, são entulhamento da nossa alma. Então, às vezes, você não vive o que deveria viver, você não adentra onde deveria adentrar, você não constrói o que deveria construir, você não vivencia o que deveria viver, porque você está completamente bloqueado, você está completamente entulhado em diversas crenças que não foi você que escolheu, tá bom? Então, assim, a importância da gente desentulhar nossa alma, a importância da gente ter novos aprendizados. Queridos, eu amo aprender. O meu chamado é de ensino. Eu sou uma mestre profeta, o meu chamado está dentro do ensino profético. Eu estou o tempo inteiro ensinando. Queridos, eu posso chegar em qualquer lugar. Se eu estou vendo alguém fazer alguma coisa que eu sei fazer, na hora, eu não deixo ninguém fazendo as coisas erradas, não deixo. Até na academia, que eu não tem nada a ver com atividade física, Mas se eu ver alguém, eu falo assim, assim não, deixa eu te ensinar aqui, entendeu? Não, eu não consigo fazer vista grossa, não, de jeito nenhum. Então, assim, esse chamado de ensino é algo muito forte em mim. E quando você tem um chamado de ensino, você também tem um chamado de aprendizado. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Então, do mesmo tanto que eu ensino, provavelmente eu estudo umas 3 vezes mais. Então, eu estou o tempo inteiro estudando, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. E numa conversa assim, em uma live que eu já entro com aquelas anteninhas assim. Aprender, aprender, aprender.
Tô estudando, aprender. Tô conversando, às vezes com a amiga, dando risada, não sei o quê. Só que a minha anteninha de aprendizado, ela tá ligada. Então, uma frase, pá, eu já pego o negócio, entendeu? Ai, que coisa boa. Ó, Keilinha falou que demorou muito pra pegar no sono, que tá assim, ó, lutando. Fica firme, deixa eu te contar. Ó, fique em pé agora, Keila. Ó, eu não tô brincando não, tá, gente? Eu não tô brincando. Eu vou trazer uma técnica pra Keila aqui. Parece que é brincadeira, mas não é. Fique em pé e rebola. Bota a mão na cintura, igual a gente fazia com aquele bambolê, lembra? Fique em pé e rebola. Na hora, até o seu... primeiro você vai botar um sorriso no rosto. O sono vai embora. Fique em pé agora aí na sua casa e faz o que eu tô mandando pra você ver. Tô falando sério. Esse é um dos trainers do Tony Robbins. Ele fala, ele levantou da cama, ele já se posiciona. Bora, meu povo, vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã, por mais um dia, pela oportunidade de servir a um Deus vivo, poderoso, que cuida das nossas vidas, que tem zelado de nós. Um Deus que ama você, que te escolheu, que você não é obra do acaso, você não está aqui por acaso. Deus quer te levar para um novo nível, Deus quer que você cresça, amplie, desenvolva. Deus quer, e Ele disse ontem, quem você é, uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá muitos frutos na estação certa, suas folhas não caem, tudo que você faz prospera. Deus tem muitas coisas boas para a tua vida e você não está aqui por acaso. E eu quero te convidar, minha doutora maravilhosa. Pensa, uma mulher incrível essa mulher, gente. Então bora, meu povo, vamos orar nessa manhã. E hoje eu não vou fazer o devocional, tá? Quem não conhece ainda, toda sexta-feira eu faço aulão de sabedoria. O que é aulão de sabedoria? Eu ensino para vocês alguma coisa do que eu trabalho, tá bom? Falo de inteligência emocional, falo de saúde, falo a respeito de bloqueios emocionais, falo a respeito de crenças. E aí a gente vai falando, falo também da questão da espiritualidade, mais voltada para o desenvolvimento. Falo a respeito, né, de nós sermos os tricotômicos, espírito, alma e corpo, e a importância de você cuidar dos três e não apenas de um. Falo dessa importância, né, da construção do seu emocional saudável para que você desenvolva áreas da sua vida. Tem momentos aqui no Aulão de Sabedoria que eu falo de finanças. Queridos, um dos treinamentos que eu dava, eu dei uma parada nele, é o Crie Seu Futuro, e lá eu falo muito de realmente construção do futuro, de metas, de objetivos, né, de produtividade. Então, assim, eu tenho uma vasta biblioteca aqui na minha cabeça, tá? Mas até para vir para o aulão de sabedoria, eu pergunto para Deus. Eu falo, Senhor, o que essas pessoas precisam perceber, entender, né? Então, assim, falo de saúde, a gente, nossa, aqui já teve muito aulão de sabedoria. Tem gente, eu tenho uma moça que me acompanha, já deve ter uns 3 anos que ela me acompanha. Ela, para não dizer que ela nunca comprou nada, ela participou do Pais de Alta Performance, que eu também falo de educação de filhos, falo de casamento. Meu Deus! Esse, às vezes, chega a ser o meu problema, tá bom? E aí, quem não sabe, eu também tenho um livro de educação de filhos, né? O Criação de Filhos, uma obra em construção. Você encontra ele lá no Amazon. Esse aqui, gente, é um treinamento em livro, tá? Você tem filho, você tem que ter. Ele é muito precioso e todo ele é com princípios e valores cristãos. Todo ele é princípios e valores em Deus. Tá? Eu não acredito nessa educação que o povo tá construindo hoje. Não acredito nela. Eu acredito no que Deus já falou. Daiane falou que comprou. Tu já leu, Daiane? Tu leia, em nome de Jesus, tá bom?
Então, gente, tô amando a leitura. Muito bem, parabéns, arrasou. E colocar em prática. Você viu que o livro tem um monte de atividade aí? Gente, a minha vida é uma atividade. E eu coloco vocês pra fazer, né? Ai, Jesus amado. E dentro do aulão de sabedoria, eu gero o máximo de valor, né? Orlange tá aí, né? O marido da Dani. E ele fala assim, super recomendo, né? Top. E aí, o que acontece? Dentro dessa construção, a gente consegue trazer para você consciência. E essa moça, ela só participou do Pai de Alta Performance, mas ela fez um monte de mudança na vida dela. Por quê? Porque ela sempre tá aqui. Ela sempre tá aqui, aprendendo, crescendo, desenvolvendo, tá? Então, vamos orar, que hoje a gente vai falar de bloqueios emocionais. Você vai entender, poxa, isso aqui tá fazendo parte da minha vida, eu não quero esse negócio, não. Importante, tá bom, gente? Importante. Então, vamos agradecer a Deus. Dê a Ele 5 motivos de gratidão, de louvor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela tua presença. Convidamos tua presença manifesta para o nosso aulão de sabedoria. Que verdadeiramente, nessa manhã, pessoas possam entender, Senhor, a possibilidade de sair desse lugar de prisão para um lugar de libertação. Que nessa manhã, só de entender onde elas estão aprisionadas, que elas possam dizer basta, chega, é tempo de mudança. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa ministrar vida, transformação nesse lugar. Nós queremos te louvar por cada vida que se encontra aqui. Queremos te agradecer por cada família que o Senhor tem transformado por intermédio dos devocionais, Senhor, dos projetos e de tudo que tem acontecido nesses dias. Obrigado, Pai, pela imensa transformação que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado pela tua presença, pela tua direção. Te agradecemos, ó Deus, por mais um amanhecer. Ó Deus, e pela oportunidade de caminhar contigo, no nome de Jesus. Amém e amém de novo. Embora, bora. Tá bom? Meu povo, já convida aí o máximo de pessoas que você conhece. E nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desses bloqueios emocionais, tá bom? E eu creio que vai ser bênção de Deus pra você que tá aqui nessa manhã. Eu peguei o computador para eu poder escolher, assim, ter na hora que escolher os bloqueios que eu vou falar hoje de manhã. Nem no sonho eu consigo falar todos os bloqueios emocionais que eu trabalho dentro da mentoria. Por quê? A mentoria, eu tenho uma sessão de quase 5 horas só para poder destrinchar bloqueios emocionais e trabalhar com o pessoal que está lá dentro para eles fazerem um mapeamento, né? Então, assim, a gente tem aqui 1 hora de live. Então, não tem. Então, eu tenho que trazer os bloqueios que as pessoas mais estão inseridas. E, normalmente, queridos, às vezes você tem um bloqueio que nem você sabe. Essa última semana eu fiz uma sessão de desbloqueio emocional com o pessoal da mentoria. E uma moça, ela entrou e ela trouxe uma dor que ela tinha, ela trouxe um problema que ela tinha, ela trouxe uma dificuldade que ela vivia. Essa mulher, ela tinha a oportunidade de sentar em mesas de gente extremamente importante, relevante, gente famosa, vamos colocar assim, né? Porque é importante, todos nós somos, e relevantes também. Mas essa mulher, ela tinha oportunidade de sentar à mesa com pessoas famosas. E quando ela estava nessa ambiência, e quando chamavam ela para sentar à mesa, para estar ali,
pra interagir, ela não quero, e dava um jeito de não participar daquilo ali. Ó, só para você ter ideia, quem entende de desenvolvimento pessoal, quem entende de uma coisa chamada network e modelagem, sabe que um dos maiores segredos do sucesso, inclusive 80% dos resultados de alguém, está conectado com modelagem e conectado com conexão com as pessoas certas. Então essa mulher, ela estava perdendo grandiosas oportunidades por conta de um bloqueio emocional. E logo no início, a gente achou que era bloqueio de rejeição, de abandono, e fazia ela tomar aquela decisão. E aí a gente foi para a sessão, né? Ela entrou na mentoria, ela fez um projeto, entrou na mentoria, e a gente começou esse processo aí de 3 meses, quando agora fomos para o desbloqueio emocional. A gente na sessão de desbloqueio começou a trazer ali consciência de cada bloqueio, a gente trabalha ali quase 40 bloqueios, e aí ela falou assim, na hora que eu falei a respeito do bloqueio de solidão e isolamento, ela falou, é isso que eu tenho. É isso aí que me aprisiona. É isso aí que me rouba. É isso aí que me deixa... E na hora, ela pegou, escolheu esse bloqueio. Na hora, ela se posicionou. Na hora, ela fez o desbloqueio emocional exatamente com o bloqueio de isolamento. Ou seja, ela tinha vivido algumas experiências que gerou aquele bloqueio emocional nela, de isolamento. E então, todas as vezes que ela tinha grandes oportunidades, o bloqueio estava lá. E é mais forte que a pessoa. Queridos, aqui, ó, no consciente eu quero fazer, mas no meu subconsciente tem ali uma fita rodando e quem vence é o subconsciente. Eu vou te explicar isso aqui de uma forma mais simples, mais clara para você entender, tá? Eu quero trazer um pouco de consciência para você. E quando eu trago consciência para você, eu te tiro de um lugar de ignorância. Eu te tiro de um lugar de olhos vendados. Eu te tiro de um lugar de escuridão. As pessoas falam assim, mas você fala do bloqueio e tal, e como eu resolvo agora? Queridos, só de você entender que você precisa resolver algo, é poderosíssimo. Imagina que agora eu estou acompanhando um caso de uma pessoa que passou anos sem descobrir as dores que ele tinha quando foi agora. Depois de 10 anos, descobriu que estava com câncer generalizado já no estômago e tal. Teve que tirar parte do intestino. Mas se ele tivesse descobrido há anos atrás, ele poderia ter procurado ajuda, tratado aquilo ali e construído uma nova realidade. Então, não se engane. Tem pessoas que só de ela entender onde ela está, ela começa a se posicionar. Só de ela entender o que está acontecendo com ela, vira uma chave. Só de ela entender, meu Deus, é isso que acontece comigo. Ela começa a se posicionar de uma forma diferente e ela começa a buscar o quê? A direção de trabalhar aquilo ali que está aprisionando a vida dela, tá bom? Então vamos trazer aqui clareza. O que é um bloqueio emocional? Alguém tem uma noção aqui? Alguém podia falar assim, eu acho que é isso, né? O que é um bloqueio emocional? Primeiro, eu vou trazer, ninguém desenha a mente, né? Gente, não tem um desenho da mente. Por que não tem um desenho da mente? Por quê? O nosso cérebro, ele é palpável. Se eu abrir aqui a minha cabeça, tem um cérebro aqui que é palpável, né? Cheio de neurônios, cheio de conexões cerebrais. Tem um cérebro aqui, ok. Só que o cérebro é como se fosse o quê? O computador. Só que a mente
é os programas do computador. Por exemplo, eu estou mexendo aqui no programa do PowerPoint. Eu comprei esse programa para ele estar rodando aqui. Eu estou mexendo nesse programa. Só que eu não consigo pegar esse programa. Eu não consigo segurar esse programa. Eu não consigo apalpar esse programa. Agora, o computador eu consigo pegar, tá? Então, você percebe que ninguém tem um desenho da mente. Não existe um desenho da mente, mas eu vou dar um jeito aqui de desenhar para você entender, tá bom? eu vou dar um jeito de desenhar para você entender como é que funciona o processo. Porque, às vezes, a gente ouve explicações, mas a gente não tem clareza. E eu fui professora de criança de 4 anos até adolescente de 18, jovens, né? Então, eu passei por todas as etapas, assim, e eu consigo gerar um tipo de explicação muito lúdica, muito simples, e, ao mesmo tempo, assuntos que seriam bem desafiadores de entender, tá? Então, vamos lá. Olha aí, ó. Claudinha trouxe aí que ela fez a mentoria. Ela é tão bom que ela tá lá de novo, né, Cláudia? Tá tão funcionando. Deixa eu te mostrar aqui. Vou pegar meu quadro. Fica todo mundo aí. Não sai não, hein? Bora, bora, bora. Bora, meu povo. Pronto. Ó. O cérebro é o computador. A mente são os programas que foram instalados neste computador. Só que essa mente, esses programas que foram instalados no computador, na maioria das vezes, tá? Foram programas completamente deturpados. Foram programas completamente adoecidos. Foram programas com vírus e não programas saudáveis. Então, hoje, dentro dessa mente, você tem uma programação que leva você a construir os resultados que você tem, né? Então, eu tenho um cérebro, que é a máquina, é o computador, e eu tenho uma mente consciente, uma mente subconsciente, uma mente inconsciente. Vamos dividir, é uma mente que está dividida em 3, tá? Até aí deu para entender a coisa? Então vamos desenhar que fica mais fácil. Vamos pro desenho, vai ficar mais prático, né? É como se eu tivesse aqui, ó, até 7 anos, uma mente, aqui, ó, subconsciente. Acho que eu vou pôr aqui do lado que fica mais prático, né, gente? Vamos que vai dar certo. Como se aqui, ó. Aqui, eu vou colocar aqui em cima, mente consciente. Mente consciente. E aqui embaixo, eu vou colocar o inconsciente. O inconsciente, vamos pegar ele logo. Ele é responsável por todo o funcionamento do teu corpo, da sua construção aí, por todo o seu funcionamento. Nesse momento agora, você está pensando assim, eu tenho que respirar, meu coração tem que bater, meu olho tem que piscar, meu Deus, eu tenho que mexer a mão. Não, você não está pensando nada disso. Então, existe uma mente poderosa, construída por Deus, chamada inconsciente, que está fazendo com que tudo isso funcione, tá? Só que aqui no seu subconsciente, que é uma parte da sua mente, aqui foram instaladas principalmente de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos, principalmente,
Ah, eu posso instalar depois? Pode. Até na idade adulta a gente instala e desinstala. Só para você ter ideia, os estudos do nosso cérebro, eles são tão pequenos que hoje a ciência conhece, né, o cérebro uma média de 5%. Ou seja, tem 95% do nosso cérebro, da nossa mente, do funcionamento cerebral humano que ninguém sabe. É um mundo é um mundo assim de novidade de vida, tá? Então, o conhecimento que até então se estudou alguns anos atrás era que até 7 anos você aprendeu ter caráter, você aprendeu ser uma pessoa boa, você aprendeu isso, você aprendeu aquilo, acabou. Se você não tivesse aprendido, não aprendia mais. Até alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, se acreditava, uns 15, se acreditava exatamente nessa informação. Só que hoje, eles descobriram a neuroplasticidade. O que é isso? A capacidade de eu programar e reprogramar a minha mentalidade. Ou seja, o que eu aprendi até 7 anos, ok, beleza. Mas eu posso desprogramar o que eu aprendi e fazer uma nova programação. E é exatamente com isso que eu trabalho. Desprogramando uma mentalidade de pessoas que chegam para mim destruídas, querendo se matar, não quer viver mais, relacionamento destruído, vida completamente destruída. Para fazer o quê? Reprogramar a mentalidade para que a pessoa possa construir uma nova realidade, uma nova construção de mentalidade. Aí o que acontece aqui? De 0 a 7 anos, você recebeu vários estímulos, aprendizados. Você aprendeu do seu pai, da sua mãe, da sua babá, da sua escola, aonde você estava inserida. Então aqui, o seu subconsciente, ele estava completamente aberto. Ele estava completamente aberto. Como se ele fosse um recipiente que recebia tudo. E esse recipiente era um recipiente que não dizia isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. Não, esse recipiente recebia tudo, de bom e de ruim. Só que os nossos pais, queridos, não é porque eles são ruins, é porque eles só dão o que tem. Você agora, que está bloqueada, você está dando para os seus filhos aquilo que você tem. Você que tem crença, você que tem um monte de bloqueio, bloqueio de abandono, de rejeição, bloqueio de necessidade de aprovação, essa mulher que tinha o bloqueio de solidão, você está passando inconscientemente para o seu filho. Você está dando o que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar aquilo que não está no seu governo. E aí, como eu tenho a mente subconsciente aberta, tudo que foi chegando, bloqueio emocional, rejeição, abandono, escassez, falta, necessidade, mentalidade de pobreza, foi entrando tudo dentro de mim e dentro de você. E aí, quando eu chego aqui com 7 anos de idade, o meu subconsciente fecha. Ele fecha, só que ele está cheio de lixo. Ele está com programas, tudo cheio de vírus. E aí eu tenho um consciente aqui. E esse consciente é o que você pensa, o que eu penso. Quem aqui já pensou em emagrecer e não conseguiu? Quem aqui já pensou assim, eu quero emagrecer? Só que aqui dentro tem um negócio mais forte que você, que por mais que você tente conscientemente emagrecer, aqui dentro tem uma construção de comida errada, bebida errada. Aqui dentro do seu subconsciente tem uma programação de gente obesa. E o que você tem? Qual é o resultado que você tem? Obesidade. Sabe por quê? Vou te explicar agora.
O seu consciente é responsável por 5% dos seus resultados. 5%. Só que o subconsciente, ele é responsável por 85% dos seus resultados. Aí quem manda? Fala comigo, vamos fazer conta de matemática. Vou confessar, não sou boa de matemática. Mas Deus botou meu marido que é bom. Mas presta atenção. Quem que vence? Um consciente de 5% ou o subconsciente de 85%? Quem é que vence? O que eu quero ou a programação que está dentro de mim? O que que vence? O que que manda no final das contas? É os 5% ou os 85% de programação que eu tenho? Queridos, nem precisa ser inteligente nem bom de conta. Quem vence é 85%. É como se fosse um Fusca contra uma carreta. A carreta vem, ó, pá! Atropela, mata, destrói o Fusca, não fica nada. É por isso que a nossa programação é mais poderosa que o nosso consciente. É por isso que tem pessoas que fazem faculdade, graduação, mestrado, doutorado, PhD, semideus, e ele vive na pobreza. Por quê? Porque não é uma questão de estudar. Estudar é importante? É. Mas é uma questão de reprogramar. Você não tem ideia da importância da reprogramação da sua mentalidade. E outra, é bíblico. Não vos conformeis com esse século, mas transformais a vossa mente, a vossa mentalidade, o vosso entendimento. Então, a reprogramação de mentalidade é algo que eu preciso fazer e continuar fazendo. Por exemplo, todo dia eu estou reprogramando a minha mentalidade. Eu uso as técnicas que eu aprendi no decorrer da minha jornada, as técnicas que eu aprendi com diversas formações, para poder continuar me reprogramando. Por quê? Porque nós estamos sendo hipnotizados o tempo inteiro. Não se engane. Na rede social você está sendo programado. No dia a dia, aqueles outdoor que aparecem, que aqueles hambúrgueres maravilhosos, é para programar o seu cérebro. As propagandas, queridos, tem marketing de persuasão, tem cores para poder incentivar você a sentir fome, você sentir desejo. Não se engane. Nós estamos nós estamos sofrendo uma lavagem cerebral. E é por isso que eu falo, você precisa decidir aonde você vai permitir lavar o seu cérebro. A lavagem cerebral está acontecendo. Só que eu e os meus alunos, nós estamos decidindo. Não é não, Claudinha? Onde é que a gente vai lavar a nossa cabeça? O que a gente vai colocar dentro de nós? Quais são as programações? Eu tenho pessoas que fizeram formação de desenvolvimento, de treinador, junto comigo, que era bruxa. Você acha que ela tá reprogramando a cabeça do povo com o quê? Com o que é do céu que não é. Entende? Então, até pra gente buscar profissionais, a gente precisa saber qual o tipo de gente que a gente tá buscando. Outro dia uma mulher ficou rodando. Ai, que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo, nananã. Aí depois ela, pra tirar onda comigo, ó, olha só. Ela falou assim, eu tô aqui em fulano, é um cara bem famoso, ele é muito bom. Só que a água dele é suja. Ele é muito bom. Ele é um dos melhores do mercado, de fato. Só que a água dele é suja. E ela não tinha dinheiro pra fazer comigo. Ela disse, mas ela viajou. Ele cobra muito, porque ele é um dos primeiros do Brasil, cara. Só que a água é suja. E ela foi. Aí depois ela me mandou mensagem, que não serviu de nada. Eu não quero. Você tem que procurar ele.
Foi ele que você pagou, você tem que procurar ele para resolver seu problema. Entende? Então, às vezes, as pessoas querem fazer você de bobo. Então, até para você procurar quem é que vai te ajudar, você tem que saber quem que você está procurando. Tem água suja? Tem água limpa? Que programação é essa? Imagina que você se coloque em uma posição de reprogramar sua mentalidade com alguém. O que ela está colocando na sua cabeça? Queridos, é uma coisa muito perigosa, tá? Então, assim, a gente precisa estar atento. O que as pessoas carregam? Eu já dei aula em escola. Que a professora, eu lembro que a gente ia... Na hora que troca os horários, ela falou assim, olha, o inferno já tá lá te esperando. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Ela tinha a religião dela lá, das coisas ruins dela lá, e ela chamava a sala de aula de inferno. Aí ela falou assim, ó, o inferno e os capetas já estão lá te esperando. Por quê? Para ela, aqueles meninos lá, aqueles adolescentes, aqueles jovens, eram os capetas e a sala de aula o inferno. Uma professora, não se engane. Não se engane. Todo profissional carrega com ele a fé que ele processa, a fé que ele professa. Todo profissional carrega com ele o que ele acredita. Só que quando eu chegava na sala, para mim era o céu. Quando eu chegava na sala, para mim, aquelas crianças eram anjo de Deus. Bora. E tem crianças, tem adolescentes que foram marcados na etapa que eu tive lá. Adolescentes que queriam tirar a vida, mas que desistiram. Adolescentes que não sonhavam, que não tinham propósito, que não tinham visão de futuro. Tá? Então, isso é extremamente importante, a gente estar atento, perceber, entender. Isso é importante. Beleza, deu para entender isso aqui que eu trouxe? Por quê? Você precisa entender isso aqui para eu poder te explicar. Onde que estão os bloqueios emocionais na tua vida? Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. No subconsciente. Então, você quer fazer algo, mas você é barrado aqui. E essa barreira, ela precisa ser o quê? Ó? Quebrada. Essa barreira precisa ser limpa. Essa barreira precisa ser desconstruída. Essa barreira aqui, ó, precisa ser desconstruída para fazer o quê? Para você agora colocar uma nova programação aqui dentro. Uma nova programação. Só que uma programação boa, uma programação produtiva, uma programação próspera, uma programação diferenciada. Para quê? Para que quando eu mudo aqui dentro, eu começo a mudar fora. Só que o que as pessoas fazem? Elas querem mudar fora. Então elas investem tudo para mudar fora. Uma pessoa com baixa autoestima, o que ela faz? Ela arruma um cabelo, ela arruma uma unha, ela vai numa estética, ela faz uma plástica, porque eu tenho baixa autoestima e eu tô arrumando aqui. Só que se ela não arrumar aqui dentro, a dor que ela carrega, a rejeição que ela carrega, o abandono que ela carrega, ela vai passar uma vida inteira de estética. E é só fora. E eu não tô falando contra não, tá? Porque minhas alunas, nem é opcional, tem que se arrumar sim, tem que se organizar, tem que andar, sabe, decente. Nem que seja fazendo em casa, nem que seja passando aspirina para fazer um peeling, nem que seja com as técnicas da casa. Mas a gente se arruma, a gente se cuida, né? Mas se eu não mudo dentro, se eu não curo dentro, se eu não restauro dentro, não adianta nada, tá? Então a importância de você entender esse panorama aqui, para você entender que você precisa reprogramar a sua mentalidade. Sem reprogramação de mentalidade não tem mudança. E o grande problema é que as minhas crenças, queridos, os meus bloqueios,
eles vão passando de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. Não para em você. O lixo que colocarem em você não para em você. Ah, mas eu tô me esforçando. Não, a gente dá o que tem. A gente dá o que tem. E raramente alguém consegue se ressignificar sozinho. Eu não consegui. Eu vou dizer pra você. Eu tô o tempo inteiro vivenciando processo. Eu precisei de ajuda e muita ajuda para vivenciar ressignificação da minha vida, para realmente desconstruir tudo aquilo que eu cria, todos os bloqueios emocionais que me paralisavam, para que eu pudesse realmente ir para um novo nível, tá? Então eu vou falar bem rapidinho, que eu já peguei a metade aqui do negócio. Vou falar de, acho que de 5 bloqueios emocionais. 5 tá bom, né? Vou falar de 5 bloqueios emocionais. Deixa eu escolher aqui qual bloqueio que eu vou falar. Deu para entender aí onde seu bloqueio tá? E aí o que é um bloqueio? É uma resistência na sua mente subconsciente, lá naquele lugar onde eu ensinei, tá? E essa resistência na sua mente subconsciente, essa resistência, ela não permite que você vá para um novo nível. É como se você guardasse ali uma memória de trauma, de dor, e o seu cérebro, ele quer proteger você. Por exemplo, eu passei uma vergonha gigantesca em algum momento da minha vida que eu fui me expressar. Alguém riu, alguém chacoteou e tal e tal. Eu guardei aquela memória, gerou um trauma, tá? Gerou um trauma. Dentro desse trauma que gerou, o seu cérebro ele vai tentar fazer o quê? Defender você. Então, vai precisar falar, igual a minha psicóloga maravilhosa aqui, ó, Paulinha. Paulinha, ela é construída por Deus para comunicação. Você pode ver que trem mais lindo do mundo comunicando Paulinha. Mas quando Paulinha chegou na minha vida, que eu tive que adular muito, tá, pra poder entrar na minha vida aí. Né, Paulinha? Quando Paulinha veio pra mentoria, né, ela... bloqueio de comunicação. Bloqueio de comunicação. Só que ela é uma comunicadora. Só que Deus chamou Paula pra comunicar. Você precisa de ver ela comunicando. Parece que ela nunca teve bloqueio de comunicação. Mas ela tava o quê? Travada. Em algum momento da vida dela, que a gente foi mapeando, gerando esse mapeamento, algo aconteceu que travou ela, gerou bloqueio. Então, na hora que ela pensava em fazer alguma coisa na comunicação, que não entrava um pane aqui dentro, eu não vou, né? Então, assim, é um nível de proteção. Então, o bloqueio, ele vem, ele trava você e você fica travado. E, normalmente, os bloqueios estão conectados com o nosso chamado, com o nosso propósito. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele vai bater em você onde Deus quer te usar. Ele vai bater em você, sabe, em áreas da sua vida que Deus quer realmente te usar para transformar, gerar transformação na vida de pessoas. Então, assim, eu tenho muitas alunas que vieram com bloqueio de comunicação. Não conseguia falar em público, fiz a imersão e consegui desbloquear. Faça a imersão, você também vai conseguir, tá? Gente, a gente vai ter imersão agora, né? E a imersão... são 2 dias, mas eu vou dizer pra você, é 20 anos de transformação em 2 dias. A Nana falou que acha que tem esse bloqueio. E Nana, o bloqueio de comunicação, a gente acha que é algo simples, mas não é. Vamos começar falando do bloqueio de comunicação, já que a gente falou dele aí, tá? Gente, depois pode mandar mensagem no direct, né? Que aí a gente vai te responder lá suas dúvidas, tudo. Pega seu telefone, entra em contato, manda pra você aí como é que funciona, né? Esse bloqueio de comunicação, como que ele funciona? Uma pessoa que vai se comunicar, ela precisa se comunicar, aí ela entra em pane, ela começa a suar frio, ela começa a passar mal, a boca seca, ela não quer que a boca seque,
Ela não quer que a boca seque. Mas a boca seca, que ela fica... Gente, quem já viu língua de papagaio? Quem já viu língua de papagaio? Não tem nenhum tipo de saliva, que é trem grosseiro, né? Aquele negócio sem nenhuma aguinha, não tem nada lá. Olha só, a Silvia falando, o sonho é fazer uma pregação. Provavelmente você foi chamada para isso. Tem que destravar desse negócio, tá? Então, gente, olha só. Uma pessoa bloqueada na comunicação, a boca seca na hora. O cérebro fala, seca a boca para não conseguir falar. Você vai ficar travada aí. Então, uma pessoa com bloqueio de comunicação, ela tem dificuldade, gente, de gerar relacionamentos. Porque como que a gente gera relacionamentos? Comunicação. Gente, uma pessoa com bloqueio de comunicação, ela vai ter dificuldade no casamento. Ela vai ter dificuldade na educação dos filhos. Ela vai ter dificuldade de construir negócios produtivos, prósperos. Porque a maior maneira de você gerar negócios produtivos é por intermédio da comunicação. Então, às vezes, a gente pensa na comunicação só para falar em público. Ah, eu tenho um bloqueio de comunicação, mas não me atrapalha em nada. Será? Gente, se você tem um bloqueio de comunicação, às vezes você tem problema até de orar. Até de orar. Porque dá uma trava dentro de você até para orar, até para falar com Deus. Parece não, você tá travada. Você tá aprisionada dentro de uma prisão. E as pessoas acham que é simples. Não, tem um bloqueio de comunicação aí, mas não me influencia em nada. Influencia. Numa vida próspera, numa vida produtiva, em relacionamentos profundos. Uma pessoa que tem dificuldade, bloqueio de comunicação, tem um nível do bloqueio de comunicação onde a pessoa fala e ela não se faz entendida. Ela acha que as pessoas não estão entendendo ela. E de fato, às vezes ela tenta explicar algo, a pessoa entende outra. Ela tá falando A, o povo tá entendendo B. Por quê? Porque ela não tem habilidade. Porque existe uma trava interna, existe uma construção aqui de uma muralha, de um muro. E esse muro precisa ser derrubado. Derrubado. Entende? Então, às vezes, queridos, o bloqueiozinho que você acha que é bobagem, por exemplo, essa mulher... Quantos negócios ela perdeu por não sentar em mesas de gente famosa? Chama eu pra sentar na mesa do povo famoso. Eu tô lá, linda e plena. Ai, que eu me sinto inferior. Um dia, filha, me senti. Na minha vida, eu vou falar de um próximo bloqueio que tava na minha vida. Gente, eu tive quase todos os bloqueios. Que você pensa, quase todos que eu falo com o pessoal dos meus alunos, quase todos eu tive. Foi muito bloqueio. Hoje, sinceramente, estou num novo nível. E claro, eu continuo trabalhando comigo, tá? Eu não falo, já sei tudo, já sou, não. Não tem ninguém completamente desbloqueado. O dia que alguém estiver completamente desbloqueado, Deus leva. Leva para o céu. Porque é muita perfeição, gente. Então, eu estou o tempo inteiro o quê? Em melhorias. Tem uma palavra que eu uso muito. Quem me conhece aí sabe que eu uso muito essa palavra Kaizen. Melhorias constantes. Amanhã, melhor do que hoje. Então, assuma aí de hoje... Amanhã precisa ser melhor, precisa ter aprendido mais alguma coisa, precisa ter crescido, precisa ter buscado mais, precisa se mover. Kaizen, melhorias constantes. Nem que seja 1%, nem que seja 0,5%. Mas nós estamos em contínuo avanço. Eu continuo cuidando do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, das minhas finanças, dos meus filhos, da minha família, do meu casamento. É continuidade. Não existe cheguei, acabou. Não. Tá? Então, melhorias constantes. Ó, Paulinha falando aí. Vou tirar um print disso aqui, ó. Essa minha psicóloga é linda. Não, gente. E eu tenho muita aluna psicóloga, né? Aluna psicóloga, pastores, treinadores. Tem muita gente que são líderes, né? Muita gente. Meninas, eu achava incapaz de tudo, de subir no púlpito, nunca me achava merecedora. Na imersão eu descobri que uma palavra maldita tinha me engessado. Olha, gente, uma palavra.
Isso que é impressionante. Dentro do processo, você começa a trazer o lixo aqui, ó. Coisas que você nem lembrava. Eu tive um aluno que ele era bloqueado na rejeição. Ele era bloqueado na rejeição. E por conta do bloqueio da rejeição, ele foi para um lugar de prostituição. Então ele traía a esposa, ele gerou toda uma dor nos filhos e tudo. E muito bloqueado na rejeição, no abandono. E aí, dentro de algumas ferramentas que eu vou fazer na imersão, inclusive, ele viajou muito e pagou muito caro para poder estar conosco na imersão. E aí as pessoas falam assim, mas a imersão presencial é diferente da imersão online. Queridos, eu tenho resultado tanto no presencial quanto no online. E eu tenho alunos do mundo inteiro. Então, basicamente, os meus maiores resultados são online. Por quê? A mentoria online e a imersão também online. Então, só faço a imersão presencial realmente porque eu sou apaixonada por isso, tá? Mas a maioria dos meus resultados são online, porque eu tenho alunos do Brasil todo e do mundo todo, né? E esse aluno, ele, na hora que estava fazendo uma ferramenta que você vai fazer na imersão, no nome de Jesus, na hora que ele estava fazendo essa ferramenta, veio a memória que ele não lembrava. Isso tinha acontecido com ele, mas tinha sido apagado da memória dele. Queridos, tem coisa na tua vida que te gerou tanta dor e bloqueou você profundamente, gerou um trauma tão profundo em você que você não é consciente, tá, gente? Mas inconscientemente isso aqui, ó, foi guardado. Então apagou do consciente dele. Ele não conseguia ter aquela memória consciente. Só que na hora do processo, da ferramenta que eu fiz com ele, trouxe aquela imagem. Ele tinha sido abusado por um primo e por uma prima. E diante daquele abuso, tanto do primo quanto da prima, aquilo aconteceu, ele apagou aquela memória, seguiu a vida, só que ele começou a querer provar a masculinidade dele. Então ele começou a querer provar aquilo ali diante do bloqueio que ele estava carregando. E ele começou a entrar em prostituição, destruir realmente a família dele. Quando ele chegou para mim, o casamento dele estava finalizando. Né? E aí resgatou o casamento, resgatou, né, o convívio com a família, resgatou a intimidade com Deus, que ele não se achava digno de voltar para Jesus, de realmente ser perdoado. Então ele carregava vários bloqueios, né? Bloqueio de rejeição, bloqueio de abandono, bloqueio de culpa, né? Tem pessoas que têm bloqueio de culpa que ela já pediu perdão a Deus, já pediu perdão a Deus, e no entanto ela não consegue ser perdoada, porque ela vai carregar o bloqueio de culpa, né? É aquela culpa ali, e aquilo vai pesando, né? E olha, 85%, isso aqui é uma comprovação científica, tá? 85% das doenças físicas foram geradas no emocional. 85% das doenças físicas foram geradas no emocional. Quantas pessoas estão com câncer que foi gerado no emocional? Quantas pessoas estão com úlcera, com gastrite, que está sendo gerado no emocional? Quantas pessoas estão com enxaqueca, com dor de cabeça, com mal-estar, foram geradas no emocional? Quantas pessoas têm um nível de problema cardíaco que foi gerado no emocional? Então não é história da carochinha, não. A ciência, ela já comprovou, né? Quantas pessoas estão gerando doenças no físico que foi gerado cá no processo emocional? A gente faz, né, o curso para leitura facial, leitura corporal. Então, às vezes eu brinco na rua de ler a vida das pessoas, né? Para treinar, gente. É pra treinar meu trabalho, né? Então, essa semana eu cheguei na academia e aí eu comecei a conversar com uma pessoa. Aí eu falei, você tá sentindo isso. Tipo, eu tô indo no médico pra saber disso, né? Eu falei, mas seu problema não é isso aí, não.
seu problema tá no emocional. E você sabe disso. Só que as pessoas, elas só vão tratar o emocional quando elas já estão em estágio, como tem uma aluna minha que já estava ela já tinha tentado um duplo suicídio, né? Então, assim, às vezes, a pessoa só vai buscar eu não sei se você já viu esse testemunho dessa aluna minha, que ela estava no hospital psiquiátrico, né? E aí uma pastora, mandou minha live para ela e eu tava chamando para imersão transfiguração e era só de um dia, tá? Era um dia só, não eram 2 dias. E ela foi lá no hospital, o marido pagou e ela foi. E ela falou, é minha última chance, tô me dando uma última chance. E ela já pensando aqui qual era a próxima maneira que ela ia usar para se matar. De que outra maneira ela ia se matar, tá? E no entanto, ela ali virou uma chave, entendeu? No outro dia ela falou assim, o que eu tô fazendo aqui nesse hospital? Esse aqui não é meu lugar. E aí ela já começou a se posicionar. Hoje é escritora, mentora de mulheres, trem mais lindo do mundo. Eu fico igual... Deus me deu uma palavra que eu sou mãe de multidões. E a sensação que eu tenho aqui no meu coração é de maternidade mesmo. Quando eu vejo as minhas alunas se posicionando diante da vida, do chamado, daquilo que Deus tem para a vida delas, eu fico assim, sabe? Igual a mãe que tá vendo, né, um filho realmente prosperar, crescer, ampliar, desenvolver e sair do lugar onde está. Então, falei primeiro aí do bloqueio de comunicação. Quem tem um bloqueio de comunicação, ele gera um entrave em diversas áreas da vida dela, tá? Né? A pessoa de bloqueio de comunicação não é só para falar em público. É bloqueio, gera dificuldade no relacionamento, gera dificuldade de entrar em novos negócios, de gerar novas oportunidades, porque é por meio da comunicação. Ela vai ter entraves com relacionamento com Deus, ela vai ter entraves com relacionamento com o marido, com filhos, na educação dos filhos, na construção de amizades, tá? Então vai perder grandes oportunidades. Quem é travado na comunicação, perde oportunidade demais, tá? Então o bloqueio de comunicação é algo que é realmente relevante pra gente se posicionar aí. Ó, deixa eu ver. Até a gente que passa pela mentoria também faz essas leituras. Eu sei. A gente passa pelo processo, melhora muito, faz a leitura quando vê alguém, né? A gente vê alguém que era igual a gente fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa precisa ir pra mentoria. Faz igual um aluno meu, né? Ele tava numa igreja, ele é pastor, ele tava numa igreja lá no Rio de Janeiro. Aí diz ele que o pastor dele começou com as prosas lá, ele era um pastor assistente, né? Era o pastor principal, o pastor assistente. Ele tava lá com as prosas e tal, e tal, e tal. Aí ele falou assim, ô, pastor, eu posso falar uma coisa com o senhor? Assim, é com muito amor no meu coração e é para ajudar o senhor. Ó, o senhor é bloqueado. Depois o pastor dele me contando, né? O senhor é bloqueado. O senhor precisa de ajuda. O senhor é bloqueado. Sua vida tá travada. O senhor precisa de ajuda. Aí acho que o pastor falou assim, esse cara vem lá do Caixa Prego, vem ser pastor assistente aqui, já chega dizendo que eu tô bloqueado. Aí diz ele falou assim, ó, eu tenho uma amiga aqui que me desbloqueou, ela vai desbloquear o senhor, né? E aí esse pastor me liga e tal, perguntou se o homem podia participar. Eu falei, pode sim. E aí ele entrou, né? Esse pastor, um homem de Deus, preciosíssimo. Pensa num homem precioso. Precioso demais. E aí ele vivenciou a jornada, realmente desbloqueou, realmente construiu aí um novo histórico, né? Então tem muita gente boa que tem vivido essa construção. Vamos para o próximo bloqueio aqui. Vou falar de gente, que a maioria dos brasileiros é bloqueado nesse aqui. Escassez. Eu era até a tampa da minha cabeça, tá? Então quem é bloqueado na escassez, durante a infância inteira ele ouviu, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar dinheiro, dinheiro
não traz felicidade. Aí ele ouviu falar também que rico não entra no céu. Então o que construiu aqui? Construiu uma mentalidade que eu preciso ser pobre. Pô, eu quero entrar no céu. Quem quer entrar no céu aí? Eu quero. Então, se para entrar no céu eu preciso ser pobre, eu prefiro entrar no céu do que ser rico. Tá? Então, muita gente foi bloqueado no bloqueio da escassez. Então, quem é bloqueado no bloqueio da escassez, ele pensa que rico é corrupto, rico é chato, é metido a besta. Então, a última coisa, presta atenção, se você pensa que todo rico é chato, corrupto, metido a besta, você vai querer ser rica? Não, você vai querer ser pobre. Porque pobre é legal, pobre é risonho, pobre é feliz, né? Todo rico é triste. Então, são crenças que faz reforçar o bloqueio. São crenças limitantes que faz você reforçar o bloqueio de escassez na sua vida. Então, por mais que você se empenhe, se esforce, a maioria de vocês trabalha 8 a 10 horas por dia para fazer dinheiro, não faz. Por quê? Não faz como deveria, porque está travada no bloqueio de escassez, né? Então, tem pessoas que o bloqueio de escassez é tão grande que você pode dar todo o dinheiro do mundo, tá? Você pode dar todo o dinheiro do mundo para essa pessoa que ela vai dar um jeito de perder o dinheiro. Quem já ouviu reportagens de pessoas que ganhou na Mega Sena milhões e milhões e milhões e perdeu tudo? Por que essa pessoa perdeu tudo? Porque ela tinha o fruto, que era o dinheiro. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu deixo solto na bolsa. Ela tinha o fruto, que era o dinheiro. Tinha o fruto lá do dinheiro. Mas ela não tinha árvore para fazer o dinheiro. Ela não tinha uma construção aqui de um drive, de um programa instalado na cabeça para fazer dinheiro. Alguém veio e deu o dinheiro para ela, ela ganhou aquele dinheiro. Mas ela não tem um programa para fazer dinheiro. Isso é o bloqueio de escassez. Você não é programado para fazer dinheiro. Você é programado para gastar, para desfazer do dinheiro. Inclusive, se a sua programação é de R$2.000, quando você fizer R$3.000, seu subconsciente vai dar um jeito de perder. Alguém adoece na sua casa, alguma coisa errada acontece, quebra alguma coisa. Pra quê? Pra você gastar aquele R$1.000 a mais que você fez. Porque você não pode ter ele. Porque a sua programação é de 2.000. Tá? A sua programação é essa aqui. Então você não pode passar daqui. Você não pode ir além. E aí, uma pessoa bloqueada na escassez, ela enriquece o outro. Ela trabalha pro outro, ela se empenha pro outro, ela dá vida pelo outro. Mas pro negócio dela, não. Ela não tem aqui, ó, a programação certa. Tanto que você pega uma pessoa... Quem já viu falar do Donald Trump? Donald Trump já quebrou pra ficar na lona. Só que ele fez dinheiro de novo, porque a programação dele é de rico. A programação dele é de multimilionário. A programação dele é de bilionário. Então ele tem uma programação aqui, ó, queridos. Tem uma programação. Então tu tira o dinheiro dele, ele é uma árvore que dá dinheiro. Não tem negócio de tirar o dinheiro dele. Ele tá programado para fazer mais dinheiro. A cabeça dele é de negociação. A cabeça dele é de, meu Deus, aonde que eu vou fazer dinheiro aqui? Eles acordam pela manhã, eles fazem negócio em tudo. Eles veem negócio em tudo. Eles veem dinheiro onde você acha que é lixo. Você fala assim, isso aqui é lixo, isso aqui eu vou jogar fora. Ele vê dinheiro lá. Ele vende, ele faz, ele troca, ele... Entende? Gente, é muito forte. E a maioria dos brasileiros estão bloqueados na escassez. Eu tava até a tampa da cabeça, eu não pegava em dinheiro. Sabe como eu pegava em dinheiro? Deixa eu pegar um papel aqui.
eu pegava um papelzinho, pegava um papel, tirava assim. Aí a pessoa ia me dar o dinheiro, eu pegava com papel. Aí eu arrumava o dinheiro com papel. Agora botava em uma sacolinha o dinheiro, amarrava para esse dinheiro não contaminar minha bolsa. Porque eu tinha nojo do dinheiro. Minha mãe falou que o dinheiro era muito sujo, que tinha micróbios. Várias pessoas tinham pego no dinheiro. Tinha muito micróbio no dinheiro. Aí eu tinha nojo. Eu faltava vomitar quando eu via dinheiro. Que nojo do dinheiro que eu tinha. Agora, sabe como eu faço? Eu deixo solto dentro da minha bolsa. Só de esculhambação, não lavo a mão depois que eu pego o dinheiro. Não lavo. E eu lavo a mão o dia todo. Eu lavo a mão. Lavo muita mão. Mas não lavo. Peguei no dinheiro aqui, daqui a pouco vou correr ali para lavar a mão. Não lavo. Porque eu precisei reprogramar a minha mente. E por conta dessa programação errada que eu tive, eu vou dizer pra você não tem ideia do quanto a escassez eu passei. Eu passei 12 anos sem comprar uma roupa, sapato, perfume. Porque eu não queria não, porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra poder comprar. Aí ganhava dos outros. Vestia o que os outros davam. Sumaí, eu tenho essa sandália aqui. É 33. Eu calço 36, gente. 36. Sabe o que eu falava? Pé de pobre não tem tamanho. Me dá. E eu calçava. E eu calçava mesmo. Calçava 33, 34, 35, 36, 37. Calçava tudo. Dava um jeito de calçar. Sumaí, essa blusinha aqui manchou esse lugarzinho aqui, ó. Você quer pra você? Claro que eu quero. E eu fiquei anos assim. Vamos pro próximo bloqueio, que esse é brabo, né? Quem notou que você tem aí, tá toda bloqueada, mas você não tem nenhuma nota dessa, porque quem tá bloqueado na escassez não tem dinheiro. Não tem. É lascado. É. E por mais que se empenhe, se esforce, não sai do lugar. E se montar um negócio, quebra. Bloqueio de escassez. Precisa desbloquear esse trem aí. Dinheiro é sujo. A maioria das mães fala que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que é muito difícil ganhar dinheiro. Ou você vai pro céu, ou você é rica, né? E aí, ó, presta atenção, a criança tá na igreja. Ó, presta atenção, uma criança tá na igreja e a criança ouve alguém pregando. Meus irmãos, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Aí uma criança lá, menos de 7 anos de idade, com o subconsciente completamente aberto. Aí ele pensa, camelo, olha o tamanho do camelo. A única agulha que esse menino conhece é a agulha que mamãe usa para fazer a barra da calça em casa. Ele fala assim, ele pensa, camelo, ó a córcova do camelo. Camelo, agulha da mamãe. O que ele pensou aqui? O rico não vai entrar no céu de jeito nenhum. Vai não. Porque, ó, camelo, agulha. Só que aquela agulha ali era uma portinhola que está nas muralhas em Jerusalém. Era uma portinhola que os camelos precisavam deixar tudo aquilo que eles estavam carregando e passar por aquela portinhola.
Ou seja, de fato, quando eu e você morrer, vai levar carro, vai levar casa, vai levar alguma coisa daqui? Não. Não. Não vai. Se o nosso coração tiver no dinheiro, se o nosso coração tiver em mamon, a gente não vai para lugar nenhum. Realmente. Porque o nosso Deus vira mamon. Agora não é problema ter dinheiro não, queridos. Não é problema você prosperar, não é problema. Até porque, quando você prospera, você pode ser um canal de Deus para a vida de muita gente. E Ele é o Deus que faz prosperar. Ele diz na palavra dele. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de Sumaí, para que pela pobreza dele, Sumaí enriquecesse. Tá? Então é isso. Então vamos lá. Vamos lá. Próximo bloqueio aqui, em homenagem, cadê? A Tainara. Nós vamos falar de bloqueio de medo, então. Gente, é importante. Isso aqui é importante, tá? Importantíssimo. Importantíssimo. Bloqueio de medo. Quem tá bloqueado no bloqueio de medo é um bloqueio extremamente forte, tá? E esse bloqueio de medo, a pessoa, ela tem a tendência de ficar paralisada. E a maioria dos medos que aquela pessoa tem, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. A maioria dos medos que ela tá construindo na cabeça dela, nunca vai acontecer. O bloqueio de medo, gente, é uma má gestão da imaginação. E tem 3 tipos de medo. Vou te explicar os 3 tipos de medo, mas eu quero trazer para você a consciência que uma pessoa que tem bloqueio de medo, ela aumenta e ela potencializa as dificuldades. Às vezes ela está enfrentando uma barata, mas ela transforma aquela barata em um leão. Então ela potencializa os obstáculos, as dificuldades, ela vê coisa que às vezes nem existe. O bloqueio de medo, ele é paralisador ao ponto de, biblicamente, ter 366 vezes na Bíblia não temas. Eles contaram na Bíblia 366 vezes. Um para cada dia do ano, e quando for o ano bissexto, tenho 366. Por quê? Não temas. Porque é uma das áreas onde as pessoas mais são paralisadas no medo. Tem pessoa que tem medo do que os outros vão pensar. Tem medo de não dar certo. Ela nem tentou ainda, mas ela tem medo de não dar certo. Nem fez nada, mas ela tem medo de não dar certo. Tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Tem medo de montar um negócio. Tem medo de se expor. Tem medo de falar em público. Então, gente, olha, é uma devastação esse bloqueio de medo, tá? E dentro do bloqueio de medo, a pessoa, ela vai fugir, vai se isolar, vai ter dificuldade, né, de viver as novas possibilidades. Pode gerar muita ansiedade, inclusive ansiedade generalizada, tá? Ansiedade generalizada, aquela pessoa que passa mal, que o coração dá taquicardia, às vezes é o quê? É o medo. É o bloqueio de medo que tá ali latente, tá? Falta de confiança, não confia em si, não consegue, sabe, ter aquela coragem, aquela ousadia, né? Então é uma pessoa frustrada. Por quê? Quem é paralisado, queridos, é frustrado, tá? E o medo é uma face da incredulidade. E outra, o medo, aquilo que você tem medo, você atrai. Tem medo de ser traída, tá atraindo ser traída. Tem medo, você tá atraindo aquilo que você tem medo. Jó falou, aquilo que eu temia me sucedeu. Sabe por quê? Porque o medo é um tipo de fé, só que fé contrária. É um tipo de fé, mas fé ao contrário, né? É fé do mal. Porque é um tipo de incredulidade que você tá ali atraindo pra sua vida. O medo de fazer 1 milhão antes do final do ano. Entendeu? É esse medo que você tem que ter. Porque é isso que a gente precisa, né? Virar essa chave. 3 tipos de medo pra gente ir pro próximo, tá? 3 tipos de medo. O medo comum, o medo
Foi alguém falou aqui alguma coisa? Ah, Divina, gente, Divina, é linda, Divina. Divina foi uma experiência incrível que Deus me deu. Eu tinha esse bloqueio, o medo do meu esposo, olha só, o medo do esposo. Olha que coisa, né? Hoje eu tô livre, leve e solta. Falo tudo que eu quero pro meu marido, você é libertador, Divina. Divina, eu ainda vou te encontrar, pra poder te dar um abraço, viu? Eu vou pra Goiânia, você vai me encontrar em Goiânia, tá? Ano que vem eu vou me organizar pra poder ir em Goiânia, eu quero fazer um treinamento lá. E você vai lá pra Goiânia, pra eu poder te dar um abraço. Gente, a história de Divina é divina, a história dela. Ela tinha 14 anos sem sair de casa. 14 anos sem sair de casa. Divina tinha 14 anos de depressão dentro de casa. Foi uma depressão pós-parto aí. E um dia a Divina mandou uma mensagenzinha bem bonitinha pra mim, assim. Tô assistindo a senhora e tal. E meu sonho era conversar com a senhora um pouco e tal. E o Espírito Santo falou assim, ó, desmarca seus horários e fala com ela. Desmarca seus horários e fala com ela. E aí, queridos, eu desmarquei os horários dos outros. Deus que mandou, né? E aí eu atendi Divina 1h30. Não foi Divina, mas foi divino. Foi muito lindo a história de Divina. Vamos lá, 3 tipos de medo. Primeiro medo, queridos, o medo natural. O medo que o próprio Deus permitiu que você tivesse, que é o medo emoção. Que medo é esse? Tô vendo uma cobra aqui, eu vou lá pegar na cobra? Não. Eu, saio fora. Vem um bicho correndo atrás de mim, eu corro também. Isso é um medo natural, gente. Um medo natural, tá? Agora, próximo medo. Esse medo natural é normal? É. Inclusive para te proteger. Ah, você tá num lugar muito alto e que não tem ali um parapeito. Você não vai lá, porque você vai cair. Então, você tem que ter esse medo natural na tua vida, tá? Próximo tipo de medo, medo bloqueio, é o medo que eu tô falando aqui, é o medo que te paralisa, o medo que te rouba, o medo que você precisa trabalhar. O que você precisa fazer? Desbloquear, tá? O medo que Divina tinha era um medo natural? Não, era um medo bloqueio, ela tinha medo do próprio marido. Divina, quando ia falar com o marido, ela escrevia um bilhete, gente. Acabou o medo, Divina, ela falou o que aí? É libertador. Gente, tem até que tirar um print do negócio desse aqui. Entendeu? Então, olha isso aqui. Se posicionou de uma forma diferente, tá? Então, pronto. Aí, medo bloqueio, que era o que Divina tinha. E que várias alunas minhas tinham. Acho que a maioria tinha bloqueio de medo em alguma área. Eu já tive alunas com medo de empreender, alunas com medo do marido, alunas que tinham medo de se posicionar, alunas que tinham medo de falar, de se expor, tá? Então isso é forte. E o próximo medo é o medo espírito. A Bíblia que fala dele, que é um espírito de medo. O que é esse espírito, gente? Demônio, né? Mas a gente não pode ficar falando essa palavra que o Instagram derruba a gente. Então, o medo espírito. E o medo espírito, você desbloqueia? Não, filha, você tem que mandar embora. Você tem que falar fora agora, em nome de Jesus, fora da minha vida. E esse bloqueio espírito, ele vai gerando um nível de opressão na vida da pessoa. Ele vai gerando um nível tão ferrenho que a pessoa ela começa a ter crises de pânico extremo. Por quê? O espírito de medo tá ali, operando, atuando na vida dela. Por isso que eu tenho que discernir o que é espiritual e o que é emocional. E por isso que no acompanhamento de 3 meses na mentoria, o que a gente faz? Chega um momento que a gente faz o quê? Uma limpeza espiritual também. Por quê? Porque eu sei que tem gente que chegou lá na 8ª sessão e não destravou ainda, é demônio. Não tem condição. Tem que destravar. Tem que destravar, entendeu a situação? Olha isso. Gente, olha, apareceu outro aí, Tenho medo do meu marido, não consigo falar o que eu quero, olha que coisa. Aí tá conectado, entendeu, Silvia? Tanto com a comunicação, quanto com o bloqueio de medo. E, gente, às vezes não é o marido.
Não é. Porque era o marido de Divina? Não, era ela que estava aprisionada. Só que aí, às vezes, você fala que é o outro. Não, o outro é muito ignorante, o outro é muito isso. Mas você foi condicionando a se posicionar naquele lugar. Entendeu? Então, assim, é uma mudança real. E aí eu falei disso. Imagina um relacionamento desse, que você não se comunica bem, que você não fala, que você não traz esse nível de comunicação. Gente, é destruição na certa. Aí eu pergunto pra você, quanto vale um casamento? Quanto vale uma família? Fala pra mim, quanto que vale? Assuma aí, família não compra não, casamento não compra não. Pois é, não tem preço, tem valor. E é por isso, queridos, que o trabalho que eu faço não tem preço, tem valor imensurável. Imensurável. As pessoas que passam pelos processos que eu trabalho, os resultados que elas vivenciam, não tem preço. Não tem, nem se elas quisessem me pagar, elas não poderiam. Porque não tem preço de verdade. Olha a Dani aqui falando, ó, agora eu tenho medo é de mim, de tão desbloqueada que eu tô. Coisa mais linda do mundo. Que o esposo de Dani tá comigo agora. Ela obrigou ele a ir, né, Dani? Obrigou não, o bichinho foi porque ele quis. Ele é bom demais, uma bênção. Tá lá, ó, Dani, nós estamos alinhando, tá? O negócio tá funcionando, em nome de Jesus. Gente, mas ó, fala a verdade. Vocês já viram um tanto de gente que colocou aqui? Ah, é lindo demais. É um presente de Deus. Pronto, o que eu falei aqui hoje já de bloqueio de comunicação, bloqueio de escassez, bloqueio de medo. Vamos para um próximo aqui e a gente finaliza, senão a gente termina amanhã. Ai, coisa linda. Amo sua vida também, Dani. Tamo junto. Dani, você tem que ir pro treinamento ano que vem, lá na Flórida, hein? Eu vou organizar a data aqui, já vou organizar com o povo também, pra gente já colocar a data. Porque eu tenho que vê-los. Tem que ver agora a esposa e o marido. Nós vamos abraçar vocês até esbugalhar os olhos aí, viu? E os filhotes também, né? Porque, gente, todo mundo é contagiado. Todo mundo é contagiado. Todo mundo. Não é você. A mudança não é sua. É da família, da casa, sabe? Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito... Keila falou assim, quando a gente se sente muito triste, né? Que bloqueio é esse? Pode ser rejeição, pode ser abandono, tá? Pode ser de amargura, pode ser um bloqueio de amargura ali. Você tá com uma falta de perdão aqui, ó, Keila, reverberando dentro de você. Isso traz uma tristeza, tá? Profunda. Agora, gente, uma coisa que eu quero... Antes da gente falar do próximo, vou escolher quem é que eu vou falar aqui. Vou falar primeiro aqui qual que vocês querem. Quer que eu fale de necessidade de aprovação? Quer que eu fale de abandono? Ou você quer que eu fale de culpa ou de rejeição? Escolhe aí, vai, faz uma votação rapidinha aí, que é o último que eu vou falar. Uma coisa importante aqui, tá, gente? Uma coisa bem importante aqui pra vocês clarificar. Tem coisas, queridos, que é natural na nossa vida. Tem coisas que a gente precisa entender. Por exemplo, teve uns dias, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que eu tava muito cansada. Muito cansada, parecia que eu tava com uma preguiça. Parecia que eu tava moída, de tão cansada que eu tava. E ali parecia que a depressão tava querendo me pegar, sabe? Aquele cansaço, aquela fadiga, aquele sono. Eu não tinha ânimo pra nada. Aí eu fui no médico. Aí o médico falou assim, como é a sua vida? Eu contei um pouco. Ele falou assim, eu também tava cansado se eu tivesse sua vida. Aí eu fui procurar outro médico. Aí foi fazer meus exames. Eu tava com baixa de B12, mas muita, mais do que alguém que faz cirurgia bariátrica. Eu tava com baixa de D3, eu tava com anemia profunda, tá? E eu tava com problema na tireoide. Todos esses 4 problemas dá cansaço, fadiga, essa sensação de tristeza, de prostração.
Então, quando eu alinhei minha D3, minha B12, eu tomo injeção até hoje de B12, porque a minha é baixa, tá? Então, assim, gente, às vezes, o que a gente precisa? Ficar atento, porque tem coisas que são físicas, tem coisas que são emocionais, tem coisas que são espirituais. E se eu fosse tratar o meu cansaço, não, vamos lá, Sumaí, fique motivada agora, bora, Sumaí, motivação. Não ia dar certo pra mim. Por quê que não ia dar certo? Porque eu tava com um problema biológico, eu tava precisando de vitamina, o meu organismo, ele estava com debilidades. Eu não tinha ferro no sangue. Eu não tinha ferritina no sangue. Eu não tinha B12 no sangue. Eu não tinha D3. Eu tava com um problema de hipotireoidismo que dá cansaço, fadiga, prostração. Então, gente, importante você fazer um exame anual, você se cuidar, tá? Por isso que a mentoria é espírito, alma e corpo. Eu gero consciência para você se cuidar em todas as áreas da sua vida, tá? Então é isso, importante, ó. Edinalva tava aí no processo da menopausa. Então, tem que cuidar, tem que ter essa consciência. Então, aí, ó. Vamos aí. Ó, Cida falou que ela vai ser minha próxima aluna. Não sei como, é isso aí. Já decidiu, acabou. Abandono. Vamos ver. Quem que ganhou aqui, ó. Rejeição, eu tô vendo. Culpa e rejeição tem um monte, hein? Acho pronto. Eu acho que eu vou falar de culpa bem rapidinho e rejeição. Pronto. Culpa e rejeição ganhou. Todos três. Tá esperta, recriar-te. Bora. Culpa e rejeição bem rapidinho pra gente terminar. Tá? Gente, quem tem o bloqueio de rejeição, bloqueio de rejeição é pesado, né? É um dos maiores bloqueios, é a rejeição. Por quê? Ele tá atrelado a todos os outros bloqueios. Ele anda de mãos dadas, né? Ele é parente do resto tudo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas estão aprisionadas na rejeição. Todas as pessoas na face da Terra têm algum nível de bloqueio de rejeição. Ou em maior grau ou em menor grau. Todas as pessoas, elas foram marcadas pelo bloqueio de rejeição. Por quê? O parto é uma rejeição. Tem uma ferramenta que a gente faz na imersão de 2 dias, que a gente trabalha muito isso, a coisa da rejeição. Muito. E eu falo disso. Eu falo do parto, eu falo de algumas experiências que a gente viveu nas imersões, tá? Algumas experiências na prática disso. E é muito forte, gente. É muito forte, é muito impactante, sabe? Por quê? A maioria de nós fomos marcados onde? No parto. Quando você arranca uma criança de dentro do ventre ali, é um nível de rejeição. O parto é uma rejeição, tá? A criança, mas a criança tá vindo à vida, mas pra ela vir à vida, ela tá sendo expulsa. E aquilo ali é impactante pra criança. Aquilo ali é tão impactante para aquela criança, porque dependendo do nível do parto dela, olha só, até seu parto é importante. Se ela veio com um cordão umbilical todo enrolado no pescoço, se sufocando, você acha que ela tem o mesmo nível de rejeição de quem vê lindo e pleno? Não. Então até o nosso parto marca a nossa vida, marca células do nosso corpo, marca o nosso subconsciente. Só que você não lembra conscientemente. Você não lembra quando você nasceu conscientemente. Só que quando a gente trabalha com você, você consegue trazer memórias, né, ali nas suas células, no seu subconsciente, que você não traria de uma forma natural, de uma forma normal, como nós estamos aqui e agora, tá? Então, quem experimenta aí o processo de rejeição, ou lá dentro do ventre, ou durante a sua jornada de vida, por exemplo, quando um pai abandona a mãe, é um tipo de rejeição. Quando o pai vai embora, quando a mãe te deixa, quando você precisou muito de ajuda em algum momento e você não teve essa ajuda quando era criança, o pai ou sua mãe, quando você passa por abuso, por estupro, por alguma situação, você vivencia aí a marca da rejeição. E, gente, uma pessoa rejeitada, ela é vítima.
Ela não é autora da vida. Ela fala assim, mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, porque ela carrega uma dor com ela. Ela é muito sofrida, ela é muito doída. Sabe, alguém melindrosa? Você já foi conversar com alguém que você fala assim, meu Deus, eu tenho que pisar em ovos com fulano. Quem tem um alto grau de rejeição, ela é assim, ela é melindrosa. Agora, a rejeição, ela pode aparecer em diversas faces. A rejeição, ela não tem uma única face. A rejeição, ela não tem uma única face de vítima, de melindrosa. Ela pode ter uma face de grosseria. Sabe o valentão da escola? Aquele que batia em todo mundo? Rejeitado. Ferido na rejeição. Sabe aquele coitadinho da escola que apanhava de todo mundo? Ferido na rejeição. Você tá vendo que ela tem roupagens diferentes? E é por isso que a rejeição, ela pode abranger uma quantidade de pessoas gigantescas. Ou em grau ou em menos, tá? Então, tanto a grosseria quanto o melindro tá conectado com o bloqueio de rejeição. A pessoa que fala muito alto, que quer aparecer para todo mundo, é um nível de rejeição, porque ela fala assim, eu não vou ser rejeitada mais, todo mundo vai ter que me engolir, eu sou dessa, eu falo mesmo, eu digo mesmo, eu sou dessas, é minha personalidade. Não, filha, é rejeição, é dor que a pessoa carrega. A próxima vez que você vê alguém, né, humilhando, gritando, a única coisa que você precisa ter é misericórdia. Senhor, tem misericórdia, né? Então, a pessoa ferida na rejeição, bloqueada na rejeição, ela tem dificuldade de confiar em outras pessoas. Ela pode estar 20 anos casada, mas ela não confia completamente no marido. Não confia. As pessoas podem até confiar nela, mas ela não confia em ninguém completamente 100%, não. Ninguém sabe da vida dela 100%. Porque ela sempre tá pisando ali, ó. Ela sempre tá desconfiada, tá? Sempre tá desconfiada. Uma pessoa ferida na rejeição, ela tem a sensação que ninguém gosta dela, que ela não é bem-vinda, que ela não é amada, que ela não é importante. Aqui dentro dela passa um filme o tempo inteiro. Alguém tá rindo ali, ela já pensa que é dela. Ela tem dificuldade de ir numa loja para entrar, para buscar um preço, para poder olhar ali, porque ela não se sente que ela é capaz o suficiente para entrar naquele lugar, porque ela não é bem-vinda naquele lugar. Meu Deus, ir num lugar de gente importante, gente relevante, ela não vai. Às vezes ela vai num novo ambiente, ela já não sabe nem andar naquele novo ambiente. Por quê? A rejeição tá ali, ó, né, gritando. Então a pessoa, ela cria muitas fantasias na cabeça dela. A tendência ao pessimismo de alguém rejeitado é muito grande. Você mostra uma parede branca, só tem um ponto preto, ela vê o ponto preto. Você mostra um copo meio cheio, ela vê meio vazio. Então, assim, o processo da rejeição, ele é extenso. Por quê? Porque o processo da rejeição, ela inclui o abandono, inclui a necessidade de aprovação, ela quer ser aprovada também pelas pessoas. Às vezes, alguém rejeitado, ela se isola socialmente. Ela pode entrar em um grupo e as pessoas até querer que ela esteja no grupo, mas ela dá um jeito de arrumar alguma treta ali, alguma situação para ela se excluir. Por quê? Porque ela retroalimenta a dor da rejeição. E pode passar uma vida inteira assim, retroalimentando o processo de ser rejeitada. Então, gente, esse é o processo aí do bloqueio de rejeição. E o último que nós vamos falar hoje é de culpa, tá? O de culpa, ele tá ligado, né, a alguma situação que aconteceu na sua vida. E existe uma culpa verdadeira e existe uma culpa falsa, tá? E uma pessoa bloqueada na culpa é interessante porque a tendência dela ter a depressão é muito grande. Porque ela carrega um peso maior do que ela. Ela carrega uma dor, ela carrega... O peso da culpa, ele é muito grande, né? Então, uma pessoa com o peso da culpa, ela anda entristecida. Ela tem um nível de esgotamento emocional, esgotamento físico, tá?
ela racionaliza todos os comportamentos dela. Será que eu falei demais? Será que eu fiz? Será que... Então, ela está o tempo inteiro racionalizando as ações, as atitudes. Ela está o tempo inteiro Não é a palavra desculpando. É uma outra palavra. Senhor, me traz a palavra que eu quero, por favor. Ela tá o tempo inteiro, é um nível de desculpa, mas não é essa palavra que eu quero. Mas Deus vai me trazer a palavra que eu quero aqui, né? Então, assim, ela tá o tempo inteiro trazendo um nível também, sabe, de cobrança, essa poda, tá? Então, essa pessoa que carrega culpa, ela racionaliza tudo que ela faz. Dani, gratidão, justificando. Exata essa palavra que eu queria. Obrigado, Jesus, por tantas mulheres abençoadíssimas aqui que me ajudaram com a palavra que eu queria. Ela tá o tempo inteiro se justificando. Então ela se justifica. Às vezes ela fez uma coisa que nem tem nada a ver, mas ela tá justificando. Ai, porque eu falei isso, porque eu fiz, né? Não era bem isso que eu queria e tal. O tempo inteiro se justificando. O tempo inteiro construindo uma justificativa a respeito das suas ações, das suas atitudes. E existem dois tipos de culpa. Uma culpa falsa e uma culpa verdadeira. O que é a culpa verdadeira? Eu vou contar histórias de alunas. Uma aluna carregava esse bloqueio aqui. Era o bloqueio principal dela, era a culpa. O que era um bloqueio? O que era que ela carregava? Ela tinha feito um aborto. Ela abortou um bebê. E ela não se perdoava por ter abortado aquele bebê. Por mais que ela pedia perdão a Deus, por mais ela já tinha feito de tudo. E outra, ela nunca contou pra ninguém. A tendência, queridos, do bloqueio de culpa é o que você fez, você, xarape. Tá no escuro, tá na cabana. Quem já assistiu o filme A Cabana? Que o homem tem que voltar na cabana, no lugar da dor dele. Gente, esse filme é poderoso demais. Ele é meio esquisito, mas ele é poderoso se você olhar pelo lado certo, tá? Mas presta atenção. Essa mulher, ela nunca tinha contado pra ninguém que tinha feito um aborto. Nunca. E ela não se perdoava. Ou seja, a culpa dela era verdadeira? Era. Ela era culpada. Ela era responsável. Ela matou o filho dela. Ok. Mas ela precisava tirar essa culpa. E aí aquilo já tinha anos. E aí ela pensava, agora ele ia fazer tantos anos. Agora ele ia fazer tantos anos. E a criança, ela já estava grandinha quando ela tirou. Então o impacto foi maior. Queridos, o impacto de um aborto é um nível de destruição na vida de uma mulher que vocês não têm noção, ideia. E ela carregou essa dor durante anos. E ela se autodestruía, ela se automutilava, ela se autopunia por conta dessa dor que ela carregava e dessa culpa. Beleza. E aí ela teve coragem, né, de trazer isso pra mim. E eu lembro que Deus deu uma ferramenta só pra ela. Também nunca mais fiz essa ferramenta com ninguém. Deus já fez muito isso. Deus deu uma ferramenta só para essa mulher. E nós fizemos uma ferramenta com ela, nós fizemos um processo com ela, e ela se perdoou e se liberou dessa culpa que ela carregava. E pronto, foi igual tirar com a mão, fez o que precisava fazer, a gente fez todo o processo ali. Deus trouxe uma ferramenta específica para ela, porque a maioria das ferramentas, queridos, que eu tenho, eu aprendi dentro dos processos, das formações. Só que aí no meio disso, minhas colegas falam assim, que ferramenta é essa, Sumaí, que você tá usando? Eu falei, minha filha, sabe por quê? Eu pego as ferramentas que eu aprendi nos processos, só que Deus, ele vai me dando uma movimentação dentro das ferramentas, que ela vai ficando diferente, e fica mesmo diferente. E às vezes eu tô na hora de um processo, Deus me dá uma ferramenta diferente. E às vezes só para aquela pessoa, só para aquilo. É impressionante isso. E aí deu, e aquela mulher
foi liberta da culpa verdadeira. Qual era a culpa dela verdadeira? Ela tinha feito, tinha. Ela tinha errado, tinha. Ela tinha matado o bebê, tinha matado o bebê. Só que ela precisava se livrar daquela culpa. Culpa falsa, tá? Inclusive, eu tive uma experiência agora de uma aluna que carregava uma culpa falsa. Uma culpa que não era dela. Vou contar aqui... eu tô tentando escolher uma das histórias das minhas alunas. Vou escolher uma que é muito marcante pra mim. Eu tava atendendo uma mulher e ela tava num processo onde a coisa não acontecia, a gente buscando se era escassez, se era rejeição, se era isso, nada. E ela não tinha me contado essa história. E aí eu já não sabia nem pra onde ir naquele processo. Sinceramente, eu já nem sabia pra onde ir. E eu falei, Espírito Santo, o que eu não vi ainda? O que eu não entendi? O que tá acontecendo? E aí, essa mulher, ela pegou e não tinha contado uma parte da história da vida dela. E eu falei assim... Aí o Espírito Santo falou bem assim comigo. Pergunta pra ela o que ela não contou da infância dela. Que ela pulou e que ela nunca contou pra ninguém. Aí eu fiz a pergunta que Deus me mandou. O Senhor arrasa. Trabalhar com Deus é outro nível. Aí, eu perguntei pra ela. Quando eu perguntei pra ela, ela falou... Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar copiosamente. Por quê? Porque ela falou que tinha contado a vida dela toda. Só que ela não tinha. Aí ela começou a chorar. Aí ela começou a contar que ela tinha, acho que 9 irmãos. Tem algum tempo, acho que tem uns 5 anos. Ela tinha 9 irmãos. E aí, a irmã que ela mais gostava e que ela tinha mais contato, nasceu doentinha. E um dia ela estava brincando com essa irmãzinha no sofá. Elas estavam brincando ali. Enquanto elas estavam brincando, a irmã passou mal. E ela entrou em pânico e ela chamou a mãe, para poder vir ajudar. A mãe correu, veio, levou a menininha, que era a irmãzinha dela preferida, e que ela mais brincava e que ela mais gostava. E quando a irmãzinha volta no caixão. A irmãzinha não volta mais. Ali ela vivencia o enterro, vivencia toda aquela dor. E, queridos, antigamente as pessoas não tinham noção da dor emocional que a gente hoje tem consciência. A dor existia. Só que ninguém dava trela. A dor emocional, para de palhaçada, deixa de ser doido e embora caminhar. Então, assim, não houve um suporte para aquelas crianças que perderam a irmãzinha. Tinha muita dor envolvida ali e, por fim, ninguém deu. E aquela menina ali, ela foi marcada pela culpa falsa de que ela tinha matado a irmãzinha dela. Que ela tinha demorado muito de chamar a mamãe. Que ela tinha sido negligente. Queridos, essa mulher começa a carregar uma culpa tão pesada, que as coisas, nada na vida dela acontecia nem fluía. Por quê? O nível de culpa, de dor que ela carregava. Bloqueio de culpa, peso, esgotamento, tristeza, depressão, a angústia, aflição, perturbação mental, emocional. Não gera resultado, não cresce, não desenvolve, não constrói resultado. Por quê? Porque eu tenho culpa, eu não mereço. Eu mereço punição, eu mereço não fluir na vida, tá? Eu mereço ficar aprisionada. Eu não mereço. Só que esse não mereço, queridos, não é aqui conscientemente. É como? É no subconsciente, é lá dentro que tá doendo, é lá dentro que tá gritando. Então, é o que constrói meu resultado aqui fora, é o que tá aqui dentro, no meu subconsciente, tá? Então, aquela mulher não tinha os resultados que ela deveria ter. E ali a gente trabalha com ela, com toda uma movimentação, com uma ferramenta, com toda essa construção diante daquela história ali, e uma chave vira e ela deixa para trás
o bloqueio de culpa, tá? Então, finalizando aqui a nossa live de... Tem tempo que eu tô aqui, hein? Tem tempo. Eita, que Deus é bom. Mas eu acredito que eu consegui trazer para você o nível de consciência de quantos entraves possam estar aí na tua vida e o quanto que você precisa virar chaves. O quanto que você precisa sair do lugar onde você se encontra para construir novas realidades. O quanto que você precisa se posicionar diante de tudo isso. E aí eu pergunto para você, todas as histórias que eu contei para você aqui, né? Quanto vale um casamento? Quanto vale educar filhos? Quanto vale você sair debaixo de uma pressão dessa, de culpa, de abandono, de rejeição, de necessidade de aprovação, de uma comunicação não assertiva, tá? Então, olha só, a gente precisa entender, perceber e dizer, não, chega, eu vou me posicionar, chega, eu vou caminhar, eu vou dar passos, eu vou realmente adentrar nesse lugar de mudança e transformação para minha vida. E a grande questão, queridos, que a mudança que você está procurando fora, essas mudanças estão aqui, ó. É aqui dentro que você precisa mudar. São os muros aqui dentro que precisam ser derrubados. São os gigantes aqui dentro que precisam ser vencidos. São os bloqueios aqui dentro que precisam ser desbloqueados para você acessar outros patamares da sua vida, tá? Deus não te chamou para viver uma porcaria de vida que não vale a pena ser vivida. Deus te chamou para viver uma vida e vida em abundância. Ele diz, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Só que parece que as pessoas acreditam que é Deus que veio para matar, roubar e destruir. Porque elas têm uma vida destruída e elas acham que aquilo é a vontade de Deus para elas. Ah, mas eu tô assim porque é a vontade de Deus para mim. E eu falei isso durante muito tempo. A minha vida estava completamente destruída. Completamente bagunçada. Mas eu falava assim, não, é porque Deus, é isso aí que Deus tem para mim. Né? É a vontade de Deus para minha vida. Só que eu vou dizer para você, a palavra de Deus, ela diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá Deus? Se ele já pagou o preço, que foi dar o seu único filho em favor das nossas vidas, imagine o resto. Ele não nos daria com isso todas as outras coisas, tá? Então, gente, eu quero dizer para você, diante de tudo isso, Sumaí, o que você pode fazer para me ajudar? Olha, no dia 4 e 5 de novembro, eu estou fazendo uma imersão online. Você não vai precisar de transporte, você não vai precisar pagar hotel, você não vai precisar pagar alimentação, você não vai precisar investir em toda essa logística e você vai ter 2 dias dentro da sua casa. A gente vai estar junto, lá no Zoom. Lá no Zoom. E nesses 2 dias vale por 20 anos de transformação. É incrível. É incrível, é precioso, é abençoador, é poderoso, tá? Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Eu e você precisamos desentulhar a nossa alma para alcançar aquilo que ele já fez por nós, tá? Então, gente, a transformação que você tá buscando, eu quero transformação, quero transformação, quero transformação. Eu quero transformação. Aí, pá, meu Deus, essa confusão para conseguir a transformação fora. Não vai. Não vai, não adianta. Eu já tentei. Então, quando eu vejo uma área que eu quero virar minha chave, o que eu faço? Eu falo assim, o que dentro aqui eu preciso mexer? Tá? O que dentro aqui eu preciso mexer? Então, é importante você trabalhar questões aí na sua vida que você está carregando durante anos. E o problema é que não para em você. Vai para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. É uma geração toda destruída. Porque você não disse chega. Na minha geração eu falei chega, basta. Conversa com os meus filhos para você ver. Se tem alguém bloqueado na escassez, alguém bloqueado no abandono, na rejeição. Pode conversar com eles. Tem não. Tem não. Pode ter outro bloqueio? Pode. Pode. Sabe por quê? Porque
a gente pode educar os filhos com o máximo que a gente... Uma coisa ou outra a gente consegue bloquear. Mas os bloqueios que eu carregava comigo, mas de jeito nenhum, tá? Então, gente, corre no link da minha bio, faça a sua inscrição e no próximo final de semana, sábado, a gente vai começar às 8 horas da manhã e a gente vai terminar lá para as 24, no mínimo, né? 8 da manhã a gente termina lá para as 24. No domingo, a gente começa às 8 da manhã e a gente termina 18 horas para você ir para o seu culto, para a sua igreja, tá bom? Então, gente, vai ser mega power, poderoso, impactante. Bruninha vai estar lá também. Vai fazer uma palestra de alta responsabilidade para vocês. Dentro da imersão, tem um doutor, que é o doutor Maurílio, é o maior especialista em ansiedade do Brasil. Vai estar também, tá? E vai estar uma especialista em emagrecimento, porque eu não é só espírito e alma, não. Tem corpo também, que você precisa de orientação, de ajuda, de direção. E isso vai fazer completa e total diferença, tá bom? O que eu vou fazer? Tô vendo um monte de gente pedindo para deixar salvo. O que eu vou fazer? Eu vou... pedir a moça para colocar no YouTube. Eu não vou deixar aqui no Instagram. Vou ver se ela coloca no YouTube lá. E eu vou deixar ela salva no YouTube por uns 2 dias. Você passa por o máximo de pessoas que você quiser. Eu vou deixar ela salva uns 2 dias e aí a gente tira, tá bom? Um excelente dia para vocês. Corre, faça a sua inscrição. E aí, queridos, tem uma coisa que eu fico muito impressionada. Tem pessoas que falam assim, Sumaí, é muito caro. Queridos, caro é viver uma vida bloqueada. Caro é os 20 anos que eu perdi. 20 anos. Caro é um casamento destruído. Caro é minha aluna que falou aí pra vocês que ela não conseguia falar, não conseguia se expressar, não conseguia, tá? Ser a psicóloga que ela é hoje. Caro é igual a minha aluna falou pra vocês aí, ó, que ela não conseguia conversar com o esposo. Isso é caro. Isso é muito caro, tá? Mas vivenciar o que eu tô te trazendo aqui é muito barato, sabe? Porque eu já investi mais de $500 mil em mim. Em formações em autoconhecimento. E eu vou entregar pra você por um preço que eu vou dizer pra você, viu? Só Jesus na minha causa. Só Jesus na minha causa, tá bom? Então corre, faz sua inscrição, se empenha, se esforce. Gente, para de desculpa. Vende brigadeiro, vai dar pra faxina. Para de preguiça também. Falei ontem um pouquinho, tem hora que eu fico indignada. Sabe porque, gente, eu já vendi roupa, já vendi perfume, já vendi sanduíche natural, já vendi bijuteria. Já entreguei em minha de porta em porta. E meu marido entregava o gás e a água. Então, assim, para de conversa. Fala assim, eu vou fazer, vou me posicionar. Eu duvido alguém que se posicionar hoje. Tá faltando uma semana. Tá faltando exatamente uma semana para imersão. Se você se posicionar hoje, eu duvido. Vale muito, 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 muito a pena. Mas muito. Não tem preço. No final das contas você vai falar assim, meu Deus, não tem preço. Tem valor e valor imensurável. Aí alguém perguntou aqui, ó, que pergunta boa. Desculpa. E quem não dá resultado? E quem não dá resultado? Se você fizer tudo que eu te pedi pra fazer lá, e você sair de lá, e você terminar, eu vou perguntar na hora, alguém aqui se arrependeu de ter passado os 2 dias? Alguém que eu vi, porque você tem que abrir... Eu vou ver você lá, eu vou estar acompanhando todo o processo. Que eu vi. Se eu vi que você brincou no processo, eu não tenho compromisso com você. Se você brincou no processo, eu não tenho compromisso nenhum com você. Agora, se eu vi que você mergulhou, que você se empenhou, que você estava lá comigo os 2 dias, e você chegar no final e disser assim, ó, Sumaí, não fez sentido pra mim, não valeu a pena, não realmente... Eu continuo, tô voltando aqui pro meu dia a dia, igualzinho eu entrei aqui. Eu devolvo seu dinheiro. Porque, queridos, eu acredito no que eu faço. Acredito. Mas acredito muito, acredito até demais. Eu acredito, meu filho, eu tenho resultado no mundo inteiro.
Eu tenho resultado espalhado pelo mundo inteiro. Eu acredito no que eu faço. Entendeu isso? Então não tem como perder. Tem como perder. E por que eu tenho coragem de fazer isso? Porque eu acredito. Eu vejo, né, todo dia. Eu tenho depoimento todo dia. Tem gente que nunca nem participou de processo, só de estar comigo aqui. A pessoa vai vivendo a mudança da mentalidade, ela vai ampliando, ela vai tomando decisões. Imagina num processo de 2 dias. Meu Deus. Você não tem noção do que eu tô falando. Você não tem noção, você só vai ter noção lá. Tá bom? Beijo com cheiro, um abraço, até esbugalhar o olho. Vou deixar lá no YouTube, vou pedir a mulher pra baixar isso aqui agora, fazer esse negócio acontecer. Vou mandar no grupo do Telegram. Você vai espalhar pro máximo de pessoas que você quer, que participe, que veja, que entenda, que estão bloqueados, precisa desbloquear. E bora fazer acontecer. Você é prova, né, Kellen? Kellen chegou pra mim, Kellen tinha perdido, né? Tava num processo de luto aí. Chega muita gente em luto, né? Deus é muito bom comigo aí. É isso. Então bora, meu povo. Bora. Quem tiver dúvida, alguma coisa, manda lá no direct que eu vou respondendo vocês, tá bom? Eu não vou responder agora, porque agora eu já tenho agenda, tá? Mas eu me comprometo hoje, Sumaí, respira. Eu me comprometo hoje a responder as dúvidas de vocês lá. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta agora. Aí você coloca lá na caixinha de pergunta, eu vou responder todo mundo que tiver dúvida a respeito da imersão aí e as dúvidas e tudo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Vou fazer um print só em homenagem a Claudinha, que essa Claudinha ela merece. Ela é maravilhosíssima. X. Poste lá e fala pra mim qual bloqueio que você falou assim, meu Deus do céu. Esse aqui eu tô bloqueada até a tampa da cabeça. Vou abrir uma caixinha de pergunta agora, Aline. Né? Beijo, meu povo. Bora. Até amanhã. Amanhã não. Até segunda, né? Até segunda. Então, até segunda no nosso devocional 7 da manhã. Bora.